Novamente estamos dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles e hoje estaremos no capítulo 29, Matrimônio e Amor. Lembramos sempre que essa análise dos capítulos de uma forma bem sintética visa, sobretudo, estimular a leitura de toda a obra. E, como de hábito, iremos ter a nossa introdução analisando um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa contida na obra O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, Cartas a Efésios, capítulo 4, versículo 23. Separamos apenas esse trecho dessa mensagem. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. E assim vamos fazer uma análise, aprofundando um pouco o entendimento que Emmanuel aqui nos traz. A proposta de renovação do nosso modo de sentir, ela é desdobrada em diversas obras espíritas, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele capítulo 1, onde é colocado o item do ponto de vista, nós somos ali convidados a fazer essa renovação do nosso modo de sentir pelos padrões do Evangelho. É isso que Emmanuel sugere, porque deste modo nós enxergaremos o propósito divino da vida. Enxergar o propósito divino da vida é compreender o funcionamento das leis divinas em nós, no mundo em que estamos e no universo criado por Deus. Então, nessa renovação propiciada pelo conhecimento do Evangelho e abertos a uma nova percepção da realidade da vida, nós iremos ter as seguintes consequências. E enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Ou seja, nós passaremos então a usufruir um nível de consciência e de percepção da vida aonde a harmonia, o equilíbrio, o amor, a misericórdia de Deus e a sua justiça, tudo funciona no encadeamento lógico e profundo. E a vida na Terra, mesmo sendo um mundo de provas e de expiações, passaremos a usufruir o entendimento e compreensão de tudo o que acontece num clima de paz, equilíbrio e plenitude na nossa existência. É esse o resultado que Emmanuel aqui nos dirige na medida em que nós façamos essa renovação do modo de sentir. E com essa rápida introdução, nós iremos analisar alguns trechos do capítulo Matrimônio e Amor, do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O primeiro tópico que nos chama a reflexão é o seguinte: o sentimento mais elevado do ser humano é o amor, que lhe caracteriza a procedência espiritual. Gerado pelo amor, expressa-se através desse atributo superior que vem conquistando pouco a pouco. É o trecho introdutório que separamos do capítulo 29.
todos nós sabemos que Deus é amor, tal como Cristo já havia ensinado no seu Evangelho há mais de 2000 anos. O entendimento que agora nos é ampliado pela doutrina espírita e pela psicologia espírita é os detalhes do funcionamento das leis, inclusive da lei de amor, justiça e caridade, aonde somos beneficiados com uma percepção mais minuciosa, mais em detalhes do funcionamento e da verdade profunda dessa expressão do Cristo. E o curioso de tudo é a consequência desse conhecimento quando nós nos abrimos à vivência dele, que vai se dar justamente o que Joana aqui analisa. Gerado pelo amor, expressa-se através desse atributo superior que vem conquistando pouco a pouco. Então, a compreensão para o exercício e a vivência desse sentimento, o mais elevado do ser humano, ele tem que ser trabalhado. Ele tem que estar sendo alvo de uma conquista, de um esforço, de um estudo, de uma sensibilização para a vivência do que nos é apresentado pelo Evangelho do Cristo. Então, nada que surja de graça, mas tudo alvo de um esforço e de um trabalho que nos é proposto. Prossigamos. Vivendo no passado relacionamentos promíscuos, entendamos aqui a simbologia de promíscuo, que significa pervertidos ou até depravados, atraídos pelas necessidades do sexo, sem qualquer respeito pela emoção um dos outros. A vinculação rápida era resultado de impulsos e desejos. Joana aqui nos chama à reflexão de como, em passadas encarnações que deixamos nos idos do tempo, os relacionamentos em que nos envolvemos se traduziram com essas características bastante instintivas e, pior, pervertidas, cujo resultado era apenas uma vinculação rápida. Não era o estabelecimento de um clima de estabilidade para o desenvolvimento de sentimentos elevados como o sentimento do amor. E por isso ela continua nos trazendo a reflexão. À medida que o ser adquiriu consciência da sua realidade e avançou na conquista, mesmo que inconscientemente, dos direitos que todos devem desfrutar, o matrimônio foi estabelecido como forma de frear os abusos e de lacerações afetivas. Então, como resultado natural das leis divinas do progresso, a evolução foi estabelecendo, mesmo que de forma inconsciente a princípio, a percepção do plano elaborado pelas leis divinas, aonde o direito de um termina ou começa onde também o direito do outro se estabelece. E isso levou, como Joana aqui lembra no texto, ao estabelecimento do matrimônio, como forma de frear abusos e de lacerações afetivas. O problema todo é quando, passado mais de 2000 anos, essas conquistas que pelo menos se estabeleceram em termos inconscientes para muitos, continuar a utilizar-se da sexualidade de forma pervertida e sem responsabilidade, ocasiona agora problemáticas a nível de consciência muito graves.
Prossigamos. O matrimônio passou a direcionar melhor as uniões físicas. Pode-se considerar esse momento de conquista como um dos elevados patamares da evolução psicológica e moral da sociedade. Então, estabeleceu-se, em termos de segurança e de direitos e deveres legais, o matrimônio, para melhor direcionar as uniões físicas. E aqui é ressaltado a importância disso. Pode-se considerar esse momento de conquista como um dos elevados patamares da evolução psicológica e moral da sociedade. É por isso que no livro dos Espíritos tem aquela questão relativa ao casamento, quando é proposto a espiritualidade, o que significaria para a sociedade humana a derrogação das leis que estabeleceram o matrimônio. E a espiritualidade respondeu de forma taxativa. Representaria um retrocesso. Se isso viesse a acontecer, face os progressos que vieram a surgir a partir do estabelecimento do matrimônio. A fim de que os indivíduos consigam êxito no consórcio matrimonial, que decorre da afinidade e compreensão de ambos os cônjuges através do amor, torna-se indispensável que os conteúdos psicológicos de cada qual se encontrem em harmonia. Aqui nós somos chamados a um criterioso exame nos dias presentes do que move as uniões conjugais, aonde muitas vezes a afinidade emocional, espiritual, psíquica dos cônjuges não é levado em conta como deveria. E ao se permitir que as necessidades puramente instintivas, envolvidas, sobretudo, pelas ansiedades da libido, do desejo sexual, estabeleça uniões que não conseguem se definir nos sentimentos elevados do amor e que não duram 2 ou 3 anos e venham a se dissolver. Muitas vezes com um problema agravante, que é aquele decorrente do surgimento dos filhos. Então é preciso, voltando aqui ao texto, analisar o propósito feliz do casamento, do matrimônio, quando é levado em conta a afinidade entre aqueles que se propõem a viver em um mesmo lar. Prossigamos. Nessa identificação de conteúdos psicológicos, os dois seres fundem-se emocionalmente, trabalhando-se pela planificação sexual e emocional, daí resultando a saúde moral que deve vigir em todas as uniões. Então aqui outra vez é feita a referência a esse importante fator para que o casamento, o matrimônio, seja uma união de fato exitosa e felicitadora. Porque, infelizmente, aquelas que se estabeleceram num clima de irresponsabilidade e de ausência de afinidade, provoca, muitas vezes, o julgamento distorcido e torpe de responsabilizar o casamento pelo chamado desaparecimento do amor, quando, na realidade, o amor nunca foi levado em conta. E aquelas uniões, aqueles casamentos, se deram basicamente por anseios de natureza carnal ou sexual, vindo depois a, infelizmente, caminhar-se para as desuniões e os divórcios. Então, voltando aqui ao texto, nessa identificação de conteúdos psicológicos, os dois seres
fundem-se emocionalmente pela planificação sexual e emocional. Então, o resultado natural do estabelecimento do matrimônio entre pessoas que de fato têm a afinidade colocada em primeiro plano, para, através do convívio no qual a participação recíproca e mútua na felicidade do casal vai aprofundando e qualificando aquele sentimento. Porque o que é preciso se definir, colocar de uma maneira bem clara, é que o casamento, quando é realizado nesses moldes que Joana aqui analisa, transforma-se não só em uniões estáveis e duráveis, mas profundamente felizes. Porque a questão que mais causa conflitos, desequilíbrios e separações são aquelas nas quais não foram levados em conta para que a união se estabelecesse afinidades e sentimentos recíprocos que pudessem servir de base ao início do aprofundamento desse amor, e por isso o resultado desastroso. O que é preciso, fechando aqui a análise desse slide, deixarmos bem claro, é que à medida em que os anos passam nos bons relacionamentos conjugais, melhor a união vai se estabelecendo, vai se aprofundando e vai propiciando estados de maior gratificação e de plenitude de ambos os parceiros. Quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que já ensejou o conhecimento das criaturas em existências passadas, nas quais surgiram as manifestações iniciais da afetividade ou foram realizadas tentativas de união. É claro que aqui Joana se refere às uniões aonde os motivos principais que estabeleceram foram a identificação de ideais, de propósitos, de afinidades. Quando isso se dá, não há dúvida, a presença das leis divinas por trás do encontro daqueles espíritos tem por causa experiências que no passado possivelmente viveram e que já estabeleceram um certo nível de afetividade que agora veio se planificar através de um reencontro. É isso que aqui é colocado. O que deve ser abominado é o adultério. São os relacionamentos múltiplos, em cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro, que se sente esbulhado e espezinhado. Primeiramente eu vou esclarecer aqui essas duas últimas palavras que não são tão usuais. O esbulhado é sinônimo de roubado, né, de sequestrado. O outro se sente roubado, e espezinhado, desprezado, humilhado. Então, é isso que deve ser abominado. É o adultério, ou os relacionamentos múltiplos, em cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro. Esse é um dos grandes problemas e reflexos infelizes das uniões nas quais não se estabeleceu primordialmente a afinidade emocional e espiritual, mas, na maioria deles, os arroubos das paixões, dos instintos e dos desejos puramente sensuais, levando mais adiante ao estabelecimento dos adultérios, das uniões infelizes. Enquanto viceje o amor, portanto,
as uniões permanecerão. Isso não equivale a dizer que ante quaisquer diminuições da afetividade, logo se pense em separação. Vamos analisar e compreender mais esse texto dentro do capítulo Matrimônio e Amor. É que mesmo os casamentos, aonde se levou em conta as afinidades daqueles que adentraram ao matrimônio, com relativa frequência surgem, face o passado existencial de cada um deles, determinados conflitos, dificuldades inesperadas. Afinal de contas, o ideal da união, onde são minimizados essas situações, essas distonias, é quando há todo um trabalho espiritual já em aprofundamento em cada um daqueles participantes. Quando nós fazemos previamente aquele trabalho que nos é muito motivado na doutrina espírita de autoencontro, de despertamento da nossa consciência espiritual, de entendimento dos reais objetivos da vida, e já nos percebemos como parceiros da espiritualidade benfeitora, esse trabalho já estando em andamento em nosso íntimo, propicia, quando o companheiro, a companheira, o parceiro também nutre esses ideais, uma união onde o mínimo de dificuldades surgem ao longo dos anos. E aonde, sem dúvida nenhuma, os benefícios de amparo, de cooperação, de amizade, de cuidado recíprocos, aprofundam a qualidade do sentimento que supera todas as dificuldades. E é claro que, ainda existindo-as, não significa que vá se pensar em separação, tendo-se em vista que o emocional experimenta alterações constantes, produzindo estados de desinteresse, de conflitos, de inquietações, que deverão primeiro ser superadas. Então aqui nós somos levados à compreensão de que nas fragilidades do comportamento humano e que normalmente se expressam dentro de casa, o nível de compreensão e de espiritualidade daqueles que estão envolvidos naquele matrimônio darão suporte e alicerces mais que suficientes para superar essas inquietações e conflitos que, mesmo tendo um papel de certo desagrado, não cria maior distonia ou desequilíbrio naquela união. Sobretudo quando estão sempre levados em conta a fidelidade, a confiança recíproca, que dão bases para que os problemas menores sejam superados. E aqui nós já estamos analisando o último slide do nosso estudo de hoje, que foi bem sintético. O matrimônio é um compromisso sério, que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com si e para com o próximo. Então aqui nesse final de capítulo, Joana nos convida a estar bem atentos ao nível de maturidade que já estejamos usufruindo
antes de entrarmos num compromisso de casamento. Sobretudo, ainda vivendo numa sociedade profundamente materialista e imediatista, há muitas pessoas solteiras, homens ou mulheres, que não têm estrutura satisfatória para os compromissos decorrentes de uma vida a dois. Aqueles que ainda estão muito enfocados no corpo e no materialismo acabam amargando nas uniões conjugais o reflexo daquilo que elas são com elas mesmas. Porque há toda uma desestrutura infeliz em termos de consciência para os que ainda não se abriram ao despertamento da consciência à luz da espiritualidade do bem. Porque esses, ainda tendo estabelecido as suas ações e objetivos com a predominância do egoísmo, do orgulho e da vaidade, acabam gerando atritos, desagrados, brigas e discussões dentro de um relacionamento matrimonial que não logra maior durabilidade. Nós poderíamos dizer aqui, fazendo uma rápida reflexão, que há muitos homens e mulheres que melhor seriam nunca terem se casado, face o nível de imaturidade emocional, de equilíbrio espiritual, para estabelecer um relacionamento aonde um nível de felicidade recíproca seja compartilhado. Por isso Joana coloca essa primeira frase aqui. O matrimônio é um compromisso sério, que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, procedido de reflexão profunda. Imagine quando esses matrimônios se estabelecem em plena adolescência, ou mal passado os anos da puberdade, o homem ou a mulher com 20 e poucos anos, aonde sequer em termos psicológicos estão formados, porque, segundo a psicologia analítica mesmo, o homem geralmente atinge uma maturidade psicológica, na sua maioria, com 25, 26, 30 anos de idade. A mulher um pouco antes, 22, 23 anos. Antes desse período, as mudanças comportamentais e de características emocionais grandes se dão. Então, voltando aqui ainda ao texto, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com si e para com o próximo. Então, é proposto a nós, como direcionamento ideal, o caminho, primeiramente, do autoconhecimento, do autodespertamento, da busca do despertamento do si, da consciência profunda, de percebermos os reais objetivos da nossa vida e da encarnação no mundo de provas e expiações. Fazendo esse exercício primeiro, nós estaremos nos habilitando, não só em termos dos compromissos que o matrimônio estabelece, mas para as diversas atividades e responsabilidades que a vida em sociedade do homem propicia. Então, que possamos direcionar a atenção nessa linha de objetivo e assim aproveitaremos muito melhor as experiências, quer no casamento, quer na vida familiar, quer no trabalho, que objetivam sempre o aprimoramento e o despertamento espiritual nosso. Quero lembrar que esse estudo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube
E aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, nós pedimos, se possível, compartilhem esse vídeo. Uma boa tarde para todos.